Olha, lembra, alguns podem ter chegado depois, mas vocês vão lembrar que eu falei que aqui na nossa região, Distrito Federal, já está sendo feito um trabalho de catalogação, né, de reconhecer quais são as espécies de abelhas que a gente tem aqui. E eu mencionei que a gente tem já descrita 40 espécies de abelhas sem ferrão. Só que não são todas essas abelhas sem ferrão que a gente cria elas assim em caixinhas como vocês estão vendo aqui. Porque tudo depende do comportamento das abelhas, da forma como elas se organizam. Então, não sei quem de vocês aqui já encontrou algum ninho, por exemplo, de abelha jataí em algum lugar, no lugar que vocês passaram. Levanta a mão. E onde que elas estavam? Dentro do poste, dentro da árvore. No telhado, pilastra. na pilastra, no telhado. Na Então, olha árvore. só, na natureza, Não. a abelha jataí, ela é uma abelha que se adaptou bem em ambientes urbanos. Por isso a gente consegue encontrar elas com facilidade em poste, em pilastra de parede. Mas na natureza, elas vivem, conforme o coleguinha falou aqui, ó, no oco das árvores. Vocês sabem o que é oco? É um lugar que tem dentro da árvore. Algum insetinho vai lá e fura a madeira. Pode ser um besouro, pode ser cupim, pode ser formiga. Vai criar um buraco dentro da madeira e essas abelhas depois vão fazer o ninho delas lá dentro. É por isso que vocês estão vendo essas caixinhas de madeira, porque a gente está simulando o lugar que ela vive na natureza. Mas tem abelhas que vão viver, por exemplo, no chão. Sabia disso? Aqui a gente vai ver duas espécies de abelhas que ocorrem aqui naturalmente e que elas fazem o ninho no chão. Então essas abelhas que vivem de outra forma, a gente não consegue criar assim em caixinhas, tá? Então vamos aqui, agora a gente vai conhecer uma abelha chamada mandaguari preta. Ela tá lá embaixo. É uma abelha que ela tem um pouco de comportamento defensivo. Ela enrola no cabelo, ela dá uma beliscadinha. Então a gente vai chegar... É uma abelha pretinha. A gente vai chegar e ver mais de longe. Se elas estiverem mais tranquilas, a gente pode até dar uma volta lá dentro. Depois a gente passa aqui circulando e cada um vai ter a oportunidade de ver também. Porque tem algumas pessoas que ficaram mais aí no fundo, né? Aí talvez eu falando daqui vocês não consigam visualizar, mas depois a gente vem passando aqui, ó, em fila, e aí vocês vão poder observar. Essa aqui é uma das formas que a gente tem de organizar as abelhas, assim, em prateleiras, estão vendo? Aqui essa espécie de abelha chamada mandaguari é uma abelha que ela tolera bem a presença de outras colmeias próximas. Então a gente pode colocar as caixinhas lado a lado. Aqui nesse mesmo meliponário já teve épocas da gente chegar a ter 40 caixas, né? Nesses 3 andares, viradas para os dois lados, todas uma do ladinho das outras. Mas aqui tem duas coisas interessantes que vocês podem observar que não são situações que acontecem o tempo todo. Que são aglomerações de zangões. Vocês sabem o que são zangões? Isso, são abelhas macho. Tem muitas pessoas que conhecem uma abelhona grande, preta, que também é conhecida por mamangava e as pessoas chamam de zangão. Quem já ouviu falar isso? Só que não é um termo correto, porque zangão é o macho de cada espécie. Então aquela espécie mamangava vão ter os zangões daquela espécie, mas todas as outras espécies vão ter também. Então aqui, ó, tem essa caixinha verde que está aqui bem no começo, quando vocês passarem por aqui vocês observem. E não é uma abelha mandaguari, isso é uma caixa que estava vazia, não tinha abelha. E aí essas abelhas jataí estavam procurando local para formar um ninho e elas enxamearam, que é como a gente chama esse comportamento. Uma parte delas saiu da colmeia mãe e formou uma colmeia filha. E aí elas vieram com uma princesa, que é uma rainha nova, entraram aqui e começaram a trabalhar. E agora a rainha ela vai acasalar. Então os machos, que são os zangões, eles estão se aglomerando aqui na parte de fora dessa caixa para poder esperar o voo nupcial, que é o momento que essa rainha sai, encontra algum macho, acasala e depois volta e começa a colocar ovos. E aí lá no fundo também está tendo uma aglomeração de zangões dessa outra espécie que a gente cria aqui, que se chama abelha mandaguari. Aí a gente pode ir andando aqui, ó, podem vir em fila. E vão passando e observando. Essa aqui amarelinha é a abelha jataí. E essa outra que vocês estão vendo aqui, ó, é a abelha mandaguari.
Quem já experimentou, aí vão subindo aqui e se reunir lá. É muito gostoso. E depois a gente vai passar, só tem uma caixa dela. Tem uma abelha que ela vive numa caixona bem grande, verde. Uma abelha? É, não, uma colmeia, uma espécie de abelha. E ela é uma abelha muito brava. Ela não tem ferrão, mas ela incomoda demais, porque ela belisca e ela vai bem nas pelinhas sensíveis. Então, quando a gente for passar lá, a gente não vai nem parar e nem passar perto igual a gente fez aqui. Só para vocês terem uma ideia, um nome popular pelo qual aquelas abelhas são conhecidas é a abelha diabo. Então, pensa se ela é brava, né? Eu Chamada abelha marmelada amarela. Ela é uma abelha que, se vocês forem reparar na entrada do ninho, vocês vão ver que ela tem um formato diferente daquelas abelhas que a gente viu lá. A abelha mandaguari, como é que era a entrada do ninho? Era um canudinho, né? E qual era a cor da cera? Marrom bem escurão, quase preto, né? E aqui vocês vão perceber o quê? Que as abelhas elas vão colando gotinhas de resina e elas fazem essa ornamentação da entrada e deixam só um furinho que passa uma abelha por vez. Lá no ninho da abelha mandaguari, vocês perceberam que o canudo tinha saída bem grossa? Passava um monte de abelha por vez? Essa aqui não, é uma abelha por vez. E essa abelha ela tem um outro hábito interessante, que ela pinta a parte de fora da caixa com própolis. Própolis. Quem é que usa própolis em casa? Então, e essas abelhas, elas utilizam a própolis da mesma forma que as outras abelhas para pintar a parte de dentro da caixa. Toda abelha faz isso, mas essas daqui elas pintam do lado de fora também. Então vocês vão perceber que algumas caixas que são mais antigas, elas já estão começando a ficar bem pretinhas. E lá no fundo tem uma que já está totalmente preta. E aí a gente pode ir passando, observando a entrada do ninho e observando como o ninho dela já está pintado ali na parte de fora. Essa tá diferente da dele. Olha aqui embaixo, aqui, ó, como ela já está pintando o poste também. Esses postes de eucalipto, eles são recentes, mas daqui a um tempo eles vão estar tudo pretinho também. Olha essa caixa azul aqui, ó, pessoal. Aqui era azul, aqui era amarelo. Olha como tá ficando tudo preto já. Tudo isso aqui é própolis. Gente, o tanto de própolis. E uma coisa que uma colega de vocês observou também, pessoal, é que lá embaixo, aquela abelha mandaguari preta, ela fica num local sombreado. Já essa abelha marmelada é uma abelha que ela gosta de local ensolarado, ela gosta de bastante calor. Viu? Que bonitinho. Essa parte preta, ó, isso aqui brilhando, aqui, ó, tudo isso brilhando. Inclusive tem outra parte interna da caixa para manter livre de organismos que promovam doenças. E a outra forma que ela vai utilizar é para vedar frestas. Todo lugar onde a abelha não conseguir passar para limpar e para fazer guarda, evitar que predadores entrem, ela vai vedar com própolis. Então a gente criando um vão na lateral da caixa, aí elas fecham aquilo, de 7 em 7 dias a gente recorta, ele sai como se fosse uma fita, e aí ou a gente já leva direto para produzir o extrato, ou então tem que congelar para ela não oxidar. Que a gente viu agora, a abelha marmelada, ela é uma abelha que eu já falei para vocês, ela gosta muito de locais com sol. Então aqui, ó, nesse cano aqui, ó, elas fizeram ninho, e o acesso é lá por cima, tá vendo ele todo pintadinho de própolis lá em cima? E aí o que eu quero, pode ficar aí, eu quero mostrar para vocês, porque essas abelhas elas não têm ferrão, mas isso não significa que elas não tenham formas de se defender, né? Eu já mencionei lá do comportamento da abelha mandaguari, já falei de uma outra que a gente vai passar ali, e ela também é bem defensiva, e aqui dá para demonstrar para vocês por quê. Olha só, na natureza existem alguns animais que estão de olho nesse recurso que tem dentro da colmeia, que é o mel, o pólen, os filhotes das abelhas. Tem muitos bichos que se alimentam desses recursos. Então, uma das estratégias de defesa que elas têm é, por exemplo, fazer o ninho em locais inacessíveis. Que eu falei que na natureza elas fazem no oco das árvores, né? E aqui elas se adaptaram, acharam um local que elas conseguiram construir o ninho, mas vamos dizer lá na natureza que ela esteja dentro de uma árvore. Aí chega um pica-pau, né? Ele
vai fazer o quê? Vai começar a bater para poder furar a madeira e comer as abelhas que estão lá dentro. Aí lá em cima, lá, o que está acontecendo? Ó? Olha as abelhas começando a sair aqui, ó. E aí elas vão se incomodando, né? Peraí, deixa eu ir lá fora ver o que está acontecendo. Aí ela sai e começa a fazer revoada. Aí me vê aqui batucando no ninho dela. Não, o que esse galego tá ali batendo aqui? Vamos mostrar pra ele que a gente não tá gostando, ó. Aí elas começam, ó, enrolando no meu braço, ó, tá vendo? Enrolando no meu cabelo. E aí, se eu não sair, ela vai começar a chegar cada vez mais abelha, ó. Já estão no meu olho, tá vendo? Aí começou a me incomodar, eu vou sair de perto. Então eu já vi que elas não estão gostando. Sair de perto, elas não vão me abandonar logo de cara, porque elas não gostaram nada do que eu fiz, mas está funcionando, tá vendo? Elas não têm ferrão, mas eu já não estou querendo ficar ali perto do ninho dela. Conseguiram perceber o comportamento? E agora a gente vai ver outra espécie de abelha aqui, ó. Eu vou sair, ó, e vocês vão vir aqui atrás, ó, para poder dividir as abelhas. Outra linha de abelhas, essas abelhas aqui chamam abelha mirim. Mirim, não? Abelha mirim porque elas são pequenininhas e também porque elas são bem tímidas. Então vocês vão perceber que elas fazem um ninho também de resina, mas fazem um canudinho parecido com aquelas abelhas que a gente viu lá no começo, só que essa, em vez de usar uma cera, ela utiliza resina. E elas são bem tímidas. Quando a gente se aproxima, elas param de voar no ninho. Então vocês não estão vendo provavelmente nenhum movimento de abelha aí, né? Ah, se escondeu. Só que eu vou abrir um ninho aqui para vocês verem. Esse aqui, inclusive, tá virando. Não. Eu vou abrir aquela aqui, ó. Vai abrir, vamos lá. Vamos lá. Peraí, deixa eu botar esse cantinho aqui. Eu vou ficar Peraí, pessoal, deixa eu aqui para poder pegar. Essa aqui é a abelha mirim. Aí aqui tem o diário delas. Diário? É o diário, ó. Elas escrevem aqui, ó, meu querido diário. Hoje o tio Bruno veio aqui e botou bombom de pólen e cera mista pra mim. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui ela tem que colocar. Porque, pessoal, vou aproveitar para falar um pouquinho disso, porque as pessoas elas têm uma visão que não é exatamente correta, que ter as abelhas é ter elas na caixinha e de vez em quando ir lá e colher mel. Só que não, para a gente poder ter uma produtividade que a gente consiga aproveitar, a gente facilita o trabalho dela. Então a gente vai fornecer tudo que puder acelerar a forma como elas produzem. Quantos milhões de abelhas? Ó, por exemplo, lembra que eu falei que o tio Bruno forneceu cera mista e bombom de pólen? Olha aqui, essa parte que vocês estão vendo aqui fora, isso foi cera que fui eu que coloquei. Aí elas estão roendo essa cera e construindo ninho. E aqui no canto, ó, eu coloquei o que a gente chama de bombom de pólen, que é um reforço para a alimentação das abelhas. Eu vou pedir licencinha para vocês, eu vou abrir aqui o ninho e depois eu vou mostrar para vocês, tá? Não seja do mal, eu não consigo ver. Não, isso aqui é cera. Isso aqui é cera, isso aqui não se come. Essa colmeia, ela tá bem recente, ela ainda não tá no ponto de produção. Quer dizer que ela tem quanto tempo? Aí você vai lá de trás. Hein, Bruna, ela tem quanto tempo essa colmeia, então? Essa colmeia, a gente produziu ela esse ano. Ela não tem nem 6 meses ainda, tá bem jovem. Então aqui no centro, vocês vão ver que tem como se fosse um favinho, estão vendo? Eu vou mostrar para vocês aqui também. Ó. Calma, calma, todo mundo vai ver, calma. Agora pro lado de cá. Estão vendo que lá dentro tem um quadrinho lá no meio? Espera aí, já vou chegar aí também.
Conseguiram ver aí? Cada espécie de abelha dessas que vocês estão vendo, ela tem um cheiro diferente também, que é bem característico. Pessoal, olha só, esses pavinhos que vocês estão observando, cada célula dessa, cada bolinha dessa, é uma abelha que vai nascer, tá? Porque elas são diferentes daquela espécie de abelha europeia africanizada que a gente estava falando há pouco, que faz aqueles favos de mel. Essas abelhas, elas não fazem favo, elas armazenam mel em potes feitos com cera. Mais pra frente a gente vai conseguir ver em outras colmeias também. É o ninho. Aí tem todos os estágios, ovo, larva e pupa. Estão todas aqui nesse centro. Conseguiu ver agora? Muito mel. Isso, ela vai até lá embaixo. Essa parte é o ninho. Essa parte que vocês estão vendo aqui é o ninho. Olha as abelhinhas. Essa cera aqui por fora. Esse aqui é artificial. Foi eu que fiz e coloquei aqui para fortalecer elas. Mas é imitando a forma como elas armazenam o mel naturalmente, que a gente vai conseguir ver em outras colmeias. Todo mundo conseguiu ver? O Samuel, ele fez uma pergunta interessante. Ele perguntou se o mel precisa ser guardado em geladeira. Porque ele percebeu que esse mel que a gente está experimentando, ele está refrigerado. Vocês perceberam que ele está geladinho? E por que a gente armazena em geladeira? O mel, ele não precisa ser armazenado em geladeira não, tá? Inclusive o mel comum, aquele mel de abelhas africanizadas, se você guardar ele na geladeira, ele vai cristalizar mais rápido. O mel das abelhas sem ferrão, por que a gente guarda ele refrigerado? Porque ele tem um teor de umidade bastante elevado. Então vocês perceberam que ele é fermentadinho, tem um sabor azedo. Então se a gente guarda ele em temperatura ambiente, vai acelerar muito o processo de fermentação. E aí acaba mudando muitas características do mel. Ele não estraga, não é como um caldo de cana que se fermentar tem que jogar fora. Por quê? Porque as abelhas, elas têm uma forma de trabalhar esse mel. As abelhas africanizadas, aquela que a gente viu lá, a abelha mais comum, amarelo e preto, ela é o que a gente chama de... ela tem hábito generalista. O que significa isso? Que ela vai em todo tipo de flor. Inclusive, se não tiver flor, onde é que a gente vai encontrar essas abelhas? Na barraquinha de caldo de cana, quem já viu? Lá na máquina de refrigerante, na praça de alimentação do Pier 21, quem já viu? No sorvete, no café, em todo tipo de substância doce. Por isso até que a gente tem que criar essas abelhas afastadas de locais onde tenha centros urbanos. Já as abelhas sem ferrão, não, elas são mais seletivas, porque o mel delas, ele tem esse teor de umidade mais elevado e ali existem micro-organismos. Só que ela vai coletar materiais que tenham mais atividade antimicrobiana. Lembra que a gente falou da própolis? Então a própolis, quem aqui já ouviu dizer que a própolis é um antibiótico natural? Levanta a mão. Só que isso não é bem verdade, por quê? O antibiótico lá da farmácia, quando o médico prescreve, a pessoa toma e aquilo ali vai matar todos os bichinhos ruins que causam doença, mas quando chega lá no intestino, que a gente tem uma série de micro-organismos lá na nossa microbiota intestinal, vai matar os bichinhos bons também. Tanto é que alguns médicos vão receitar após o antibiótico o uso de probiótico, para poder repor aquelas bactérias boas. A própolis não, ela só elimina o que é ruim. O que é bom, ela preserva. Então o mel dessas abelhas sem ferrão, além dela ter bactéria, além dela ter os nutrientes do mel, ela também é um mel probiótico, rico em bactérias boas. E a gente preserva em refrigeração para manter mais próximo da característica que a gente encontra dentro da colmeia. Porque lá no Nordeste, por exemplo, se tem o costume de consumir esse mel maturado. Eles deixam em temperatura ambiente, ele fermenta, ele cria até uma nata, assim, uma camada de espuma. Aí quando ele para de espumar, eles retiram aquela espuma e consomem o mel em temperatura ambiente, o mel que a gente chama maturado. Só que ele muda o sabor, muda o aroma, fica com outra característica. Aqui a gente dá preferência por manter ele refrigerado. Tá bom? E aqui, pessoal, tem uma colmeia que é diferente das outras, né? Do que é feita essa colmeia de madeira? Barro. De barro, né? Por quê, pessoal? Essa colmeia é de uma abelha chamada boca de sapo.
Chama boca de sapo porque a entrada do ninho parece mesmo uma boca de um sapo. Aqui ainda não terminou de construir, ela está começando a construir a boquinha do ninho, estão vendo? Porque tinha uma estrutura já bem grande. Esses ninhos, quando eles são bem antigos, elas envolvem o ninho inteiro com uma carapaça e a entrada do ninho fica parecendo uma boca de sapo. E na natureza, elas são diferentes daquelas abelhas que eu comentei que vivem no oco da árvore. Essa abelha, ela faz o ninho dela exposto. Então ela pega uma forquilha, um lugar de um galho, e começa a juntar ali um monte de matéria orgânica, que pode ser barro, pode ser plantas trituradas, e vai formando uma carapaça e lá dentro ela faz o ninho dela. Então é um ninho que ele permite uma ventilação, ele permite que a umidade entre e saia. Então se eu pegar essa abelha e botar numa caixinha de madeira, ela acaba ficando sufocada. Por isso que a gente botou numa caixa, num filtro antigo de barro. E tem até uns furinhos na lateral aqui, vocês estão vendo? Que de acordo com o que elas precisarem, elas vão abrir ou fechar esses furos. Lá dentro da colmeia, elas fazem uma regulação dos parâmetros, é como se fosse uma cabine de um avião. Então lá tem umidade, um nível de umidade específico, um nível de temperatura específico, tudo isso elas ficam mantendo constante lá embaixo. Então se estiver muito quente, elas vão abrir para ventilar, se estiver muito frio, elas vão fechar para manter o calor. A mesma coisa a umidade também. Essas aqui já são mais bravinhas. Se quiserem passar aqui e vir olhar aqui na entrada, pode olhar. Mas se a gente abrir, elas vão enrolar no nosso cabelo. Abelha boca de sapo. Cosméticos. Ele é muito utilizado na produção de outros produtos farmacêuticos também, né? Mas todos eles a gente pode consumir. Só que talvez vocês já tenham visto, por exemplo, tem alguns méis que dependendo de onde a abelha coletou o recurso, tem méis que podem ter propriedades alucinógenas. Não sei se você já viu isso. E, por exemplo, tem abelhas também que por causa do hábito que elas têm, por exemplo, a abelha arapuá, já viram? Que ela faz como se fosse um cupinzeiro, parece uma casa de cupim. E aquela carapaça que ela faz por fora do ninho, ali tem matéria orgânica. Então pode ser barro, pode ser resina, pode ser celulose de plantas trituradas, mas pode ser também fezes, pode ser restos de animais em decomposição. E assim, a abelha é um bicho higiênico. O mel lá dentro não está contaminado, mas para acessar o interior do ninho, aí pode acontecer a contaminação. Então são espécies de abelhas que a gente não cria assim, como a gente chama, criação racional. Aí tem algumas variações. Aí aqui eu quero pedir só para vocês observarem uma coisa. Tá vendo aquela caixa verde lá no fundo? Sim. Aquela abelha é a abelha diabo. Então assim, a gente vai ver primeiro essas abelhas que estão aqui, ó. Eu vou contar um pouco para vocês dessas abelhas, a gente vai poder dar uma olhadinha nelas. Mas quando a gente for passando, andando ali, aí vocês passam pelo cantinho de cá e não fica muito parada não, porque tá vendo as abelhas voando lá? E ela é uma abelha, quando vocês passarem lá na frente, vocês reparem, tem a entrada do ninho, que foi feito da caixa de madeira, só que ela não achou suficiente, ela tá roendo a madeira para poder abrir e fazer uma entrada do ninho maior. Então se ela rói madeira, pensa como a beliscadinha dela dói. Tá? Ajuda ela? Olha, aquela abelha ali, depois que eu botei ela naquela caixa, eu só mexi com aquela caixa 2 vezes. Mas mesmo assim, porque, por exemplo, eu prefiro mexer com a abelha com ferrão do que com aquela abelha. Que maluquice, né? Mas sabe por quê? Porque a abelha com ferrão, você mexe na caixa, você começa a se afastar, ela faz igual aquela abelha ali. Eu vou me afastando, ela vai abandonando e fica lá. Aquela abelha não, se eu abrir aquela caixa, elas grudam na roupa e depois eu posso ir até São Paulo que ela vai grudar. E uma hora eu vou ter que tirar a roupa, né? E aí elas vão estar ali só esperando aquele momento. Vingatinho. O nome popular, né? Tem outros nomes, por exemplo, é conhecida por abelha sanharó, mas tem esse nome que dá um pouco uma noção do comportamento dela, que é a abelha diabo.
É feito de resina, ou seja, própolis, e são abelhas bem tímidas. Quando vocês se aproximam, elas vão se esconder lá dentro. Viram que elas se esconderam? Tá conseguindo ver a cabecinha delas aí? Sim ou não? Não, ela sai que vai amassar. É, quando ela vai sair, quando ela vê que tem gente, ela esconde lá de novo. E tem uma história interessante dessas abelhas que reflete até o nome dela. Que essa é a abelha chamada abelha lambiolhos. Lambisóleo. Lambiolhos é a menor espécie de abelha do mundo. Lambisóleo. E por que ela chama lambiolhos? E o que ela quer nos nossos olhos? Fazer chorar. Sofrer. Não é água. Fazer sofrer. O que tem? O sal. Sal. Acertei primeiro. Sal. Ela coleta os sais minerais que existem nos olhos dos animais. E olha só que interessante, há uns anos atrás foi doada uma arpia para o zoológico da Alemanha. Quem sabe o que é uma arpia? É uma águia brasileira. Isso, é o maior gavião da América do Sul, é enorme. E essa arpia, quando chegou lá na Alemanha, ela ficou doente, ela ficou com problema do sistema respiratório, ficou gripada. E aí os veterinários tentaram tratar ela de todas as formas e não dava resultado. E eles, com medo de perder aquela arpia, que é um bicho raro, decidiram devolver para o Brasil. E quando essa arpia chegou lá no zoológico de Belo Horizonte, adivinha o que aconteceu? Ela melhorou. E o que será que aconteceu? As Os abelhas biólogos curaram. ficaram intrigados e começaram a estudar. E aí, Era o queijo de Minas. eles observaram que essas abelhas entravam nas narinas da arpia para coletar os sais minerais que tinha lá no muco, né, na melequinha do nariz da arpia, e mantia o nariz da arpia limpo, não só da arpia, mas de outras aves também. Então é um comportamento de simbiose que beneficia as abelhas que encontram sal e beneficia também a arpia, que consegue ficar com o nariz limpo. Que é meu. Quem quer mesmo? É, tipo aqueles passarinhos que limpam o dente do jacaré, quem já viu? Que é meu pai. A mesma coisa. Aqueles passarinhos que comem Agricultura. nos dentes do jacaré, o passarinho que fica tirando carrapato dos animais também, já viram? Então, é um comportamento... E olha só que interessante, então sem essas abelhas, essas arpias já não iam existir, porque não iam ter saúde, né? Então a gente precisa delas. Pensa quantos comportamentos assim não existem e a gente nem conhece, né? Verdade. Então aqui... Eu e minha esposa. Agora a gente vai passar, mas lá na frente tem uma outra colmeia dessa abelha lambiolhos que eu vou conseguir abrir para vocês verem o tamanho que é essa abelha, minúsculo. Aí agora a gente vai passar por aqui, mas lembra daquela abelha da caixa verde. Então, que a gente chama de caixa visca. Porque aqui nessa região tem muita presença de abelhas africanizadas. Então a gente tem um galpão ali que depois eu vou mostrar para vocês, que a gente guarda os materiais. E aí quando chega essa época, que é o período reprodutivo, que as abelhas estão formando novos ninhos, aí elas começam a entrar lá no depósito. Aí a gente pega essas caixas que já tiveram abelhas e tem o cheiro delas e espalha pela chácara, porque elas começam a entrar. Já teve anos de entrar 20 anos, sabe, que a gente deixa espalhado pela chácara. Só que daqui, como tem muitas casas, aí a gente deixa elas entrarem e leva embora para outros lugares. Aqui, ó, tá vendo? A lâmina da cera já estampada com o formato dos favos para facilitar o trabalho das abelhas. Lembra que eu falei que a gente faz alguns trabalhos para a abelha conseguir produzir mais rápido e mais fácil? Esses é um deles. Porque qual que é a importância da gente devolver a cera para as abelhas, pessoal? Aqui, uma barra dessa aqui, ó, vai ter aproximadamente 1 kg de cera, tá? E como é que a abelha... Não, isso é cera, cera de abelha. Essa é a cera de abelhas. Você tem cera também. Onde você tem cera? Hã? No ouvido. No ouvido. Essa aqui é a cera da abelha. Só que a abelha, ela tem ouvido? E da onde que ela tira essa cera?
Olha só, vou contar para vocês. A abelha, primeiro, ela precisa comer o mel. E ela tem algumas glândulas aqui, ó, na lateral da barriguinha dela, que vai soltar um óleo. E esse óleo, quando chegar na temperatura ambiente, ele vai solidificar e vai formar a cera. Tá? Oi? Não, ele está na temperatura do corpo da abelha. Quando ele sai e chega na temperatura do ambiente, aí ela vira um material sólido. Vamos deixar aqui, ó, pessoal. Deixa eu terminar de contar para vocês. Aí o que vai acontecer? Para a abelha produzir cera, ela precisa comer o quê? Mel. Para ela produzir essa barra aqui, 1 kg de cera. Quantos quilos de mel a colmeia vai precisar consumir? 8. É, isso mesmo, de 7 a 11 quilos de mel para produzir 1 kg de cera. Só que para produzir 1 kg de mel, dependendo da quantidade de néctar que tiver em cada flor, em cada tipo de planta, elas vão precisar visitar de 10 até 100 milhões de flores. Aquelas abelhas grandonas que vocês viram lá, as abelhas africanizadas, elas produzem durante a vida inteira delas 5 gramas de mel. É uma colher de chá, uma colher de chá. E ela vive quanto tempo? E elas vivem em média 45 dias. Então, quando a gente pega 1 quilo de cera assim, imagina quantas gerações de abelhas, quantos milhares de quilômetros elas tiveram que viajar para produzir uma barra como essa daqui. Então é por isso que se a gente colher o mel, derreter a cera e devolver para dentro da colmeia, ela produz com muito mais rapidez. Então, por exemplo, como a gente recebe muitos chamados para tirar essas abelhas em área urbana, quando a gente abre uma colmeia lá no forro de uma casa, onde é que ela esteja, a gente vai encontrar ali 5, 10, 15. Quando ela tem muito mel, ela vai produzir 20 quilos de mel. Quando a gente vai fazendo esse tipo de trabalho para poder melhorar a produtividade, ela pode chegar a produzir 40, 60, 80, até 100 quilos de mel em um ano. Aí é esse mel, além do que ela precisa, é que a gente vai colher e consumir e comercializar. Entenderam? Você derrete a areia para espalhar naquele negócio? A areia não, a cera? No molde. Isso, Para espalhar? A gente derrete a cera em banho-maria, aí mergulha uma placa de madeira. Mergulha. Aí quando tira a placa, sai uma lâmina. Tá. Cadê o cilindro, Renê? Tá aqui, ó. A impressora. Impressora 3D. Já viram aquele cilindro de fazer macarrão? Ó, é parecido, ó. Levanta aí, Renê, pra eles verem, ó. Aí você passa... Aí faz uma estampa e a gente pode devolver a placa sem passar nesse cilindro aí. Mas por que a gente passa no cilindro, pessoal? Porque essa estampa, o tamanho dessa estampa é o tamanho da célula de abelha operária. Porque se a gente colocar uma estampa, uma placa de cera lisa, aí uma parte elas vão fazer células de cria de zangão, que é uma célula maior. E o que vai acontecer? O zangão, ele não produz e ele consome muito mel. E ele precisa que uma abelha operária alimente ele. Então, quanto mais zangões tiver dentro da colmeia, menor vai ser a produtividade. É por isso que a gente passa e faz essa estampa que vocês estão vendo. Uma boa pergunta. Vamos lá, Luciano? A gente faz a prova aqui? Qual é a prova agora? Bora? Pessoal, agora a gente vai provar um mel, ó. Escuta aqui primeiro, hein? Escuta aqui primeiro. A gente vai provar um mel que é bem exótico. Bem exótico. Vocês já viram mel com gosto de queijo? Vocês já viram mel salgado? Então agora vocês vão provar um mel. Ele é bem... Não é de meleca não. Ele é um mel que ele quase não é doce, ele é um pouquinho salgado e tem gosto de queijo. Não, é estranho, mas sei lá, é ruim demais. Não come. Não, come. No final tem um gosto estranho. Interessante esse negócio de preferência por sabor de mel,
Ó, cuidado que aí tem uma abelha também, não mexe aí não. Pessoal, ó, é interessante essa questão por sabor de mel, porque isso é uma questão muito particular. Vocês vão ver, por exemplo, às vezes aqui mesmo se eu perguntar, por exemplo, da abelha borá, mel da abelha borá. Alguém aqui gostou do mel da abelha borá? Tá vendo? Tem gente que gosta. Quem não gostou? Agora se eu perguntar, por exemplo, de outro mel, vocês vão ver que a escolha já muda. Então é uma escolha muito particular. Tem pessoas que vão ter preferência por determinados tipos de mel e outras por outros. Aí a colega fez uma pergunta interessante, que é assim, que eu falei que o excedente, né? O mel excedente é aquele que a gente vai colher e vai comercializar. Como é que eu sei que é o excedente? Primeiro, a gente precisa saber para que a abelha armazena o mel. Vocês sabem para que a abelha guarda o mel dentro da colmeia? Pra ela poder comer depois? Isso, mas por que ela precisa comer depois? Por que ela não vai direto na flor e pega o que ela precisa? Porque tem a rainha, vai lá, Também. E tem os filhotes, E olha só, pessoal, tem um período... não tem flor. Exatamente. Tem um período que tem abundância de recursos e tem um período que tem escassez de recursos. Então a abelha ela vai armazenar o tanto que ela precisa para alimentar as crias e para atravessar esse período de escassez. O que ela produzir além disso vai ficar armazenado. Então quando a gente consegue facilitar o trabalho das abelhas, a gente sabe que ela vai guardar muito além do que ela precisa. E como é que a gente sabe a quantidade que ela precisa? Porque o comportamento das abelhas já é conhecido. A gente sabe pela experiência, a gente sabe quanto mel ela precisa para atravessar de um ano para o outro, de uma estação de escassez para outra. Então a gente colhe o excedente. E aí, pessoal, aqui ó, aqui tem uma espécie de abelha. Lembra que eu falei para vocês que tem umas abelhas que a gente não cria em caixinha, que são porque elas vivem no chão, por exemplo? Essa aqui é uma abelha chamada jataí da terra. E aí, será que ela cavou esse buraquinho onde ela mora? Gente, qual será que é o tamanho desse buraco aí? Pois é. Ela é pequenininha, né? Ela é bem pequenininha. Ó, não é para encostar lá, hein, pessoal? É só para olhar. Não, porque, olha só, essas abelhas, elas constroem formigueiros de saúde abandonados. E lá dentro, as formigas elas constroem câmaras. Não pode tocar. O pessoal chama de mindinho, né? Isso aqui não é abelha. Mas as abelhas também coletam sais assim no suor da gente. Então, pessoal, o formigueiro das saúvas tem algumas câmaras onde elas cultivam os fungos que elas consomem como alimento, onde elas têm a câmara de cria que a rainha fica colocando os ovos. E quando essas formigas morrem e aquele formigueiro fica abandonado, essas abelhas constroem o ninho dela nessas câmaras. E essas câmaras, às vezes elas podem estar a 1 metro de profundidade, mas podem estar também até 5, 7 metros de profundidade dentro do chão. E como é que você descobriu essa aí? Aqui a gente tem que praticamente tropeçar nela para descobrir, né? Porque é uma abelha bem discreta. E olha só, o formigueiro, ele não tem uma saída só, ele tem diversas saídas. Então possivelmente aqui ao redor tem outras também. Só que essa aqui, como fica bem no caminho, a gente conseguiu encontrar. Inclusive bem ali no caminho também tem uma outra que talvez seja até do mesmo formigueiro, mas é uma outra espécie de abelha chamada mombuquinha. Por exemplo, uma abelha que fica no chão, ela pode ser predada por um tamanduá, por um tatu, por formiga, por aranha, por calango. Mas existe uma diversidade enorme de bichos que se alimentam das abelhas, porque dentro de uma colmeia tem tudo que a gente precisa para ter saúde. Tem fonte de proteína, tem fonte de gorduras boas, tem fonte de carboidratos. Então tudo que a gente precisa para ter saúde tem dentro de uma colmeia. E todos os bichos da natureza estão de olho nesse recurso também. Inclusive a abelha com ferrão também. É bem comum os animais predarem. Então quando a gente vê esses casos de ataques, esses ataques que às vezes causam até morte de pessoas, né? Muitas vezes essas histórias elas chegam incompletas, porque a abelha, igual eu falei lá no começo,
ela não vai ferroar por qualquer coisa, né? É o último recurso. Só que às vezes se alguma coisa despertar o comportamento defensivo dela, aí elas vão para um ataque massivo, né? Então pode ser, por exemplo, uma pessoa que não sabe manejar e inventou de tentar tirar mel daquelas abelhas, ou pode ser até um macaco, um saruê, uma irara, algum animal que tentou predar aquelas abelhas, ligou um comportamento defensivo e uma pessoa passou ali sem saber e sofreu o ataque. E aí, às vezes, muitas pessoas sofrem ataques sérios porque elas não sabem como reagir a um ataque de abelha. O que tem que fazer? O que vocês fariam no caso de um ataque de abelhas? Pula no lago. Mas aí elas vão esperar você. Eu ficaria parada. Ficaria parada. Eu queria ver tu levando um monte de picada. Olha, pessoal, sinto dizer que vocês provavelmente iam para a cidade do pé junto. A cidade do pé junto. Olha, não, a cidade do pé junto? Paletó de madeira? São exatamente essas coisas que não pode fazer. Porque, por exemplo, vou pular no lago. Beleza, a abelha não sabe nadar, né? Mas ela vai estar lá esperando você sair. Sim. Não, vou botar um canudinho e vou ficar respirando. Elas vão entrar pelo canudinho. Isso só funciona em desenho. Aí, ficar parado também não funciona. Não funciona. Porque as abelhas, elas vão te identificar como uma ameaça e elas vão atacando. Gente, uma colmeia de abelha africanizada mata um boi. Teve uma senhora lá no Rota do Cavalo, o trator passou lá em cima do cupinzeiro que tinha um ninho de abelha. As abelhas mataram 100 bichos lá na fazenda dela. Matou cavalo, matou pato, matou galinha, matou cachorro. 100 bichos. Imagina o que a abelha faz com a pessoa, né? Então qual que é a forma correta de se defender? Correr. Correr o mais distante possível do foco onde elas estão. Fugir do ninho. Então não é rolar no chão, não é ficar parado, não é pular na lagoa. Ela vai, só que ela vai até um certo ponto, depois ela vai abandonar. Lembra que eu falei lá embaixo? Se não for a abelha diabo, ela vai te abandonar. E a fumaça? Se for ela, né? Então a fumaça é diferente. Vamos ficar aqui na sombra? Vocês já devem ter visto que o apicultor, quando ele maneja a abelha com ferrão, ele utiliza fumaça, né? Só que a fumaça é diferente, porque a abelha ela tem dois comportamentos que são distintos. Um é de perigo e o outro é uma ameaça. Por exemplo, se um animal chega para tentar predá-las, elas estão ali diante de uma ameaça. Isso desperta nelas o comportamento defensivo. Elas vão atacar para eliminar aquela ameaça. E outra coisa é o perigo, que para elas é o que? O fogo. Então, quando elas sentem a presença de fumaça, o que as abelhas fazem? Elas vão até o local onde elas armazenam mel e enchem o papinho dela de mel, porque se o fogo chegar, elas vão abandonar o ninho e vão levar aquele mel no papo. Por quê? Agora eu quero ver se vocês prestaram atenção. Se elas forem fungar, elas comem um pouco de mel, ué. Para fazer o quê? Para fazer o favo. Então elas vão abandonar, vão levar o mel no papo para quando elas chegarem em um novo local, elas fazerem os primeiros favos. Aí então, quando a gente lida com abelhas, a gente aplica fumaça na colmeia, a gente não pode mexer com ela imediatamente. Porque se despertar o comportamento defensivo, aí não tem o comportamento de migração. Então primeiro aplica fumaça, aí espera, aí depois maneja elas, é diferente. Teste que também a gente não tem aqui, que foi trazido por um outro colega nosso, e esse é um mel diferente também. Ele é um mel que ele tem um sabor floral, tem um gosto de flor, e no final ele tem um toque amargo. Um toque amargo. Experimenta para você saber se é mesmo. Uruçu. O sabor de mel. Tem uma florada, pessoal, tem uma florada de uma flor que está até florando agora, que chama apaga-fogo. É uma florzinha rasteira, branquinha, e que dá um mel, nossa, muito mais amargo que esse aí que vocês provaram, mas amargo mesmo. Aí uma vez eu coletei um mel com um colega nosso, ele foi me ajudar, e aí eu trouxe o mel para beneficiar. E aí depois ele entrou em contato comigo, aí eu
beneficiei o mel, né? Filtrei aquele mel, aí no final sempre a gente prova pra ver como é que ficou. E quando eu encostei na língua era tão amargo que quase que não desceu. Aí beleza, aí no outro dia ele me ligou, e aí Bruno, beneficiou o mel ficou bom? E eu falei, ó Adão, Adão é o nome dele, ó Adão, aquele mel lá não prestou não, mel ruim, aquele lá só vai dar pra fazer cosmético. Aí ele falou, não, tá bom, mas separa a minha parte aí que eu vou pegar. Aí eu separei uma parte e entreguei pra ele. Aí eu fui lá na casa dele entregar. Aí eu deixei o mel com ele e saí. Aí antes de eu chegar no final da rua ele me ligou. Aí ele falou assim, Bruno, como é que tu fala que esse mel é ruim? Esse mel é uma delícia. Aí eu olhei, aí eu fiquei pensando, né? Aí eu perguntei assim, você come jiló? Como? Aí você come gueroba? Ele, como? Você come jurubeba? Como? Eu falei, ah, então é isso. Então às vezes o que uma pessoa acha que o mel é ruim, o outro acha que é um manjar dos deuses, né? É filtrar. Porque o mel ele tá lá dentro do favo, a gente precisa tirar ele de dentro do favo. Quando ele sai do favo pode vir pedacinho de cera, né? Pedacinho do favo, às vezes pedacinho de própolis, de pólen, a gente filtra ele e poder envasar e vender. Mel de supermercado é pasteurizado ou não? É porque... Depois quando a gente voltar lá eu posso falar disso. A gente senta ali e eu explico pra vocês. É porque o pessoal fala muito de mel cru, né? Mas às vezes eu tenho a impressão que é vendido nos Estados Unidos e em outros lugares. Você tem o mel cru, eu posso pesquisar. Mas até onde eu vejo, se você compra direto de um produtor, é só filtrado. Em geral é só filtrado. Mas aí a gente vai terminar a visita e a gente vai sentar lá para degustar outros produtos. Aí você faz você me lembra dessa pergunta? É uma pergunta muito boa. Muito boa e que as pessoas conhecem. Até isso que você falou já é além do que normalmente as pessoas conhecem. Mas aí a gente pode falar um bocado disso aí. E aí, pessoal, aqui, ó, atenção, atenção. Alice, ó. Ó, atenção aqui, pessoal. Ó. Essas caixas que vocês estão vendo aqui, calma, calma, é uma abelha chamada mocinha preta. Mas dentro, no meio dessas caixas aqui tem uma que é impostora. Qual é? Aponta pra mim. É essa aqui, ó. Tem um canudinho. Essa aqui? É que tem um canudinho. Que abelha é essa aqui? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Que a gente viu lá na frente. Já tá aí? Não, Hã? pera. É a minúscula. É a abelha minúscula. Essa aqui, ó, essa aqui mesmo. É impostora. É impostora porque aqui era um meliponário só com abelha mocinha preta. Aí a abelha que estava nessa caixinha aqui, por algum motivo ela definhou e morreu. E aí, essa abelha lambiolhos descobriu que essa caixa estava vazia, veio aqui e formou um ninho. É por isso que eu falei que ela é impostora. Então eu vou abrir alguma dessas caixas para vocês verem as abelhas mocinha preta e vou abrir essa daqui, calma, calma, e vou abrir essa daqui para vocês verem a abelha lambiolhos, que é uma abelha bem pequenininha, menor abelha do mundo, lembra, né? E aí, pessoal, olha aqui, ó, não pode mexer, tá? É só para olhar com o olho. Goiano olha com a mão. Assim, ó. Que eu tô longe, né? Só por garantia. Deixa eu ver outra aqui. Ah, quanto o quê? Ah, essa é antiga. Essa daqui, ó. Não pode estar. Essa é a lambiolhos? Não, essa aqui é a mocinha preta. Tá presa pela cena? Própolis. Isso. O que tá prendendo a tampa, pessoal, é própolis. Lembra que eu falei que a abelha usa para vedar a caixa? Os locais onde ela não consegue passar? É parecido, só que a própolis, elas são resinas que as abelhas coletam em algumas variedades de planta, inclusive esses arbustos que vocês estão vendo aí atrás, ó. Esse é o alecrim do campo, onde as abelhas coletam a resina para produzir a própolis verde. Nessa planta aí, é uma planta nativa do cerrado. E aí ela vai pegar essa resina e vai misturar com cera para produzir a própolis que a gente conhece.
E que é o própolis Tia, essas real? balinhas pequenas são Hã? as balinhas Geleia real? Geleia real? Não tem isso? As balinhas pequenas. Gente, que legal, parece É diferente, né? Nessa colmeia, as bolinhas também é onde estão os ovos. Isso, ó, essa abelha aqui, ó, que é a abelha mocinha preta, ela constrói o ninho diferente daquela abelha mirim que a gente viu lá embaixo. Então isso daqui, ó, pessoal, essas bolotinhas que vocês estão vendo, são as crias. A abelha lambiolus também constrói assim as crias. E aqui, essa aqui a gente não consegue ver as reservas de alimento ainda. Deixa eu ver se aquela ali, outra dá pra ver. E a rainha tá bem escondida aí, né? A rainha tá aí no meio escondida. E essa balinha? E a reserva de alimento. Já nasceu amarelo. Sabe por quê? Porque as operárias elas constroem uma célula, aí elas enchem com alimento, a rainha vem e bota no ovo. Aí elas fecham. Aí quando a larva termina de comer o alimento, ela constrói um casulo. E quando fica esse casulo lá dentro, elas vêm e tiram a cera para usar em outro lugar. É por isso que ele fica mais clarinho com a cor diferente. Não perdem nenhum recurso. Não. Nossa, muito perfeito. Para problema respiratório. Essas duas cores. Hã? Tem duas cores, ou três, né? Oi. É porque um é pupa, um é... A gente começou a criar abelha em 2016. João! Você perguntou aqui das cores, né? É porque aqui, ó. Isso, ó. Aqui. Deixa eu ver. Onde é que elas estão construindo aqui, ó. Se dá pra ver. É aqui, ó. Esses aqui, as abelhas estão construindo e a rainha tá botando ovo. Aí esses aqui é onde já tá se transformando em abelha. E esse daqui é onde já nasceu. A abelha tá aí, tu foi embora. A rainha tá aí, escondida. porque a gente Não, vai tá dar escondida. Ô, Bruno, esse Essa- negócio aqui, esse branquinho aí, redondinho, é o quê? São os ovinhos. Nossa, que lindo. Parece mini diamantes. Parece Pérolas. Atenção, dá até pra ver que elas estão coletando pólen, que nas patinhas de trás elas vão estar enchendo com uma massa amarela que é feita com pólen. Astrapeia rosa. Foi eu que plantei, porque é muito atrativa. As abelhas gostam. Aí essa aí a flor já produziu. Já tá acabando a floração. Ai, tem um bichão, cuidado. Pessoal, vamos descendo aqui, ó. Mel de eucalipto, não é isso? Como é que funciona? A pessoa ela tem uma lavoura de produção de cítricos. Aí ela tem hectares, 40 hectares, às vezes até mais, de laranja plantada. Aí a gente leva as abelhas no período de floração e bota lá no meio daquela produção. A gente sabe que para produção de mel a gente conta com o que está ali no raio de 1,5 km do apiário. Então se ela está no meio de uma lavoura, ela vai produzir o mel com a predominância daquelas flores, né? Pra gente é benéfico no caso da laranja, por exemplo, porque produz um mel muito saboroso, que as pessoas gostam bastante. E pro lavoureiro também é interessante, A polinização. porque a criação de abelhas naquele local vai incrementar num aumento de até 30% de produtividade. E além da produtividade ser maior, o fruto ele fica maior, ele fica mais bonito, ele fica mais saboroso por conta de uma polinização bem realizada. Então é um serviço que beneficia a todos. Agora, por exemplo, no caso do eucalipto, nem tanto, porque a polinização do eucalipto para o lavoureiro não vai influenciar em nada, mas para a gente influencia, porque produz um mel também com características específicas e que tem um público que gosta muito do mel de aroeiro. Por exemplo, a Luciana, minha esposa.
que é o mel favorito dela, é o mel de aroeira. Ou aroeira não, eucalipto. Eu também gosto de eucalipto. E aí cada tipo de cultivo vai ter uma relação. Por exemplo, girassol, campo de girassol, ele vai produzir néctar, vai produzir mel, vai produzir pólen e vai aumentar em 300% a produtividade de óleo, né? Porque vai produzir mais sementes. Abacate, igual vocês estão vendo aqui. O abacate é uma planta extremamente dependente de polinização. Então a criação de abelhas vai aumentar em até 800% a produtividade. Olha só que coisa absurda, né? 800% a mais. Todo tipo de abelha. Quando esses abacateiros aqui abrem florada, fica parecendo um ar-condicionado ligado. É milhares, milhões de abelhas. E aí aqui produz abacate o ano todo. O ano todo. Tem época que produz mais, tem época que produz menos. Mas o ano inteiro tem abacate. Aí às vezes acontece da gente passar aqui à noite e encontrar uma anta aqui comendo abacate. Aí até o cérebro perceber que é só uma anta, né? Demora um pouco. Não, é lá no Padef, é do outro lado. E aí, pessoal, aqui a gente tem as caixinhas das abelhas do açaí. É nesse calbol. Gente, peraí. Então tira o tênis aí. Ele ficou... E às vezes, Ó, cuidado com as mudinhas de planta aqui, tá bom? Lindas, né? Não, calma, deixa ele vir, espera. Agora calma, peraí, Ó, acho que agora eu cuidado. consigo abrir Bem com a demanda mão. saia. Todo mundo preparado? Silêncio, sem silêncio, concentração total. Que elas vão se assustar com esse monte de gigante aqui olhando ela. Não, tu Vamos lá. olha, ela é grande. Olha, ela é bonitinha. Olha, lindinha. Meu filho. Se esconde daqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir o lado de lá também. Deixa eu passar aqui. Eu falei. Deixa eu passar aqui. É a abelha africanizada, é amarela com listrinha preta e essa é preta com listrinha branca. É a Amanda. Amanda saia. Ela tá de saia. E aqui, pessoal, os potes onde elas armazenam mel, ó. Não é pra mexer, tá, pessoal? Tô abrindo aqui só pra vocês olharem. Mas não é pra mexer. Deixa eu sair pra vocês olharem. Não é pra mexer, né? Aí dentro do ninho, tá? Tá vendo os potão que elas constroem? Mas respira fundo pra fazer o tratamento. Essa daí, como ela constrói os potes bem grandes, aí a gente só abre o pote e aí tem um aparelho tipo aquele de dentista, aquele sugador, aí suga o mel lá de dentro. As abelhas tipo jataí, tá vendo que são alças, a caixa dividida? Essas duas primeiras alças aqui é ninho e sobreninho, nessa parte a gente não mexe. E tudo que ela produzir aqui é o que ela vai precisar para atravessar o período de escassez. O que ela produzir nessas alças aqui de cima é o excedente que a gente vai colher. Então aqui ela vai formar, vai encher de potes e a gente vai recortar, vai sair como se fosse um bloco. Aí a gente tira todo esse bloco, bota dentro de uma sacola de plástico alimentício, aí estoura os potes de mel lá dentro da sacola e depois vira e passa numa peneirinha. É bem simples de fazer também. Aquela é da abelha africanizada que faz aquele quadro, né? Aquela lá tem uma centrífuga, que é uma máquina, tipo máquina de lavar roupa. A gente bota aqueles quadros em pé e ele gira e aí o mel sai de lá de dentro.
Aí depois a gente filtra para tirar os pedacinhos de cera. Agora deixa eu te perguntar, essas aqui estão aqui, mas não estão produzindo mel para comercializar? Ou Não, tá começando, mas aí ela enche toda essa parte de cá, ó. Toda essa parte de cá ela enche. De quê? De mel. Esses potinhos Esses aqui, ó. potões de mel, tá vendo? Isso aqui é mel aqui dentro, aqui, ó. Tá vendo? Mentira! É. Ela vai fazendo os potes. E aí a gente utiliza aquele tipo sugador de Foram vocês dentista, que aquele que quebraram? bota na boca. Esses quebradinhos foram vocês? Quais quebradinhos? Esses buraquinhos que Os tem? potes Não, isso aí é porque elas não terminaram de encher, por isso que tá aberto. E aquele, isso E essa aqui, aqui ó. de baixo aqui, Isso ó, aqui, ó, elas estão... vocês que fizeram ou elas? Não, elas que fizeram. Não terminou E de aqui, ó, elas estão começando a construir um pote novo. Então eu sei que tá tendo florada no cerrado, porque elas estão construindo lugar para armazenar. E aquele lado de lá é a câmara de cria. Tudo isso daqui são filhotinhos que vão nascer. Não, que legal. Não, só o mel. Só o mel. Então, dependendo da abelha, você sabe como é que vai ser o clima no dia? Pra não ter que trabalho de fazer o Também, é. Quando vai chover, sempre quando vai chover, elas começam a voltar para a colmeia. Aí quando a gente passa e vê aquele monte de abelha voltando para a colmeia, pode esperar que vai chover. Que vai metabolizar aquele mel e vai produzir a cera, né? E o corpinho da abelha, pessoal, é como se fosse uma fábrica, uma indústria, que sintetiza um monte de coisa. Ela tem uma outra glândula também que vai produzir a geleia real. E a geleia real ela é produzida a partir do pólen que elas consomem. E o pólen, pessoal, é um alimento que vocês não têm noção do que é. Quando a gente fala de abelha, todo mundo lembra do mel, né? Mas eu vou contar para vocês... Eu vou contar para vocês uma coisa que talvez vocês não saibam. Mas o principal alimento da abelha é o pólen. Sabia? E o que é o mel? O mel, pessoal, o mel, ele é um alimento que ele vai servir de gasolina para a abelha. É o que vai dar energia para a abelha. Porque o mel ele é composto de açúcares que vão se transformar em energia. E o que realmente nutre a abelha é o pólen. No pólen a gente vai encontrar os 18 minerais essenciais para o funcionamento do organismo. A gente vai encontrar 22 aminoácidos que vão dar origem às nossas proteínas. A gente vai encontrar todas as vitaminas. Aí uma vez eu li um livro que fala do uso dos produtos das abelhas para a manutenção da saúde. Aí tem um capítulo lá que fala só de pólen. Aí dizia assim, que no pólen, o pólen contém todas as enzimas que a ciência conhece. Aí dizia assim, e quem sabe as que um dia a ciência venha conhecer. Então olha só como é a riqueza desse produto. Então contém também lipídios, que são gorduras boas. Tudo que a abelha precisa para ter saúde vem do pólen. E a geleia real o que é? O corpinho da abelha vai pegar tudo que tem de essencial no pólen e vai produzir esse produto que a gente chama de geleia real para alimentar as larvas de até 3 dias e a rainha. E a rainha e as operárias, geneticamente, elas são irmãs gêmeas, são idênticas. A única coisa que vai mudar é a alimentação, porque depois dos 3 dias de vida, as operárias vão se alimentar de néctar e pólen e a abelha rainha vai continuar se alimentando com a geleia real. E com isso ela vai ficar com o dobro do tamanho. A abelha operária, ela vive 45 dias em média. A abelha rainha, ela vive em média 3 anos. Ela vai ficar mais forte, ela vai voar mais rápido. Tudo isso por conta da alimentação. A abelha rainha, no auge da produtividade, ela chega a botar 2.000 ovos por dia. E 2.000 ovos por dia é o dobro do próprio peso dela. Todo dia. Então imagina o metabolismo da abelha rainha como é. E tudo isso a partir da geleia real que ela consome. E outra coisa interessante é que 100% do que a abelha rainha consome de geleia real vai se transformar em ovos ou em energia. Ela não tem nenhum tipo de excreção. Já a abelha operária come néctar e pólen, ela faz lá um cocôzinho. Ela tem uma excreção que talvez vocês até já tenham visto algum vídeo na internet que de vez em quando aparece.
E a abelha rainha não, 100% do que ela come o corpo aproveita, né? Isso que é a Segura geometria pra alta. mim. E aí a gente pode usar a pólen na nossa alimentação também, como na forma de um suplemento. E no pólen, um dos compostos que tem no pólen é a taurina. Você sabe o que é a taurina? É um composto que é sintetizado e usado lá no Red Bull. Mas lá no pólen, tá? Mesmo do jeito que a natureza criou, não é um composto sintetizado. E o pólen, ele é um tônico natural. Por quê? Porque ele regula todos os metabolismos do organismo. Então ele melhora, por exemplo, a produção de hormônio, ele melhora o sono, ele faz a pessoa ter mais atenção, mais concentração mental. Só que não é, por exemplo, como o café, que é um estimulante. Ele, se a pessoa ingerir o pólen, vai atrapalhar ela de tudo. Pergunta pra aquela moça ali, ó, que ela te mostra. A produção de melatonina. Eu tive alguma sensação de lidar quando eu como. Quais são os outros alimentos? Mel. O mel tem pólen. Não, mas tipo, eu mastiguei e eu comecei a sentir. Eu tinha alguma sensação que eu já tinha comido antes? Eu tive de quando eu comi uma minhoca seca. Você comeu uma minhoca seca? Eu comi uma minhoca seca. Não, gente. É cada coisa. Quem foi te pescar, Maísa? Ah, não. Então, olha só, como é que a gente comercializa, como é que a gente coleta o pólen? É colocada uma tela na entrada da colmeia. E essa tela, ela tem furos de tamanho específico. Porque vocês viram como é que a abelha carrega as bolotinhas de pólen? Nas patinhas. Então é um furo que ele tem um diâmetro que a abelha precisa passar apertado. E quando ela passa aqui, raspa e o pólen cai dentro de uma gavetinha. Aí todo dia tem que ir lá no apiário e coletar. Mas aí você tá usando a abelha africana. É, a abelha africanizada. Dessa abelha com ferrão, a gente consegue coletar lá dentro da colmeia. Mas aí é um produto diferente, vocês talvez já tenham ouvido eu falar o nome samburá, samora. É o pólen fermentado. Só que da mesma forma que a abelha coleta o néctar na flor e ela beneficia, transforma em mel antes de consumir, da mesma forma ela faz com pólen. Ela leva para dentro da colmeia, mistura enzimas, deixa ele fermentar para poder consumir e tornar os nutrientes mais disponíveis. Talvez seja porque a senhora comeu Aí vou aproveitar que a gente está falando do pólen para puxar para outra pergunta que foi feita do mel cru, né? Do mel cru. Porque assim, existem muitas formas de se beneficiar o mel até ter aquele produto lá na bisnaga e poder comercializar, tá? Mas o único mel que vai ser assim verdadeiramente cru é esse aqui, que é o mel que está dentro do pavo. Por quê? Porque o mel, pessoal, ele é uma substância ele é um produto muito delicado. Então, a cada processo de beneficiamento, ele vai perdendo algum tipo de propriedade. Por exemplo, existem enzimas presentes no mel que elas são muito delicadas e ali no próprio processo de filtragem acaba se perdendo. Então, ao a gente tirar o mel de dentro do pavo, já se perde essas enzimas. Fica todo mundo sentadinho aí que a tia Luciana vai chegar com o pavo para vocês provarem, tá? Pode comer, só que quando você come assim um pedaço do pavo, igual vocês vão provar agora, a cera ela vai formando uma massa, fica parecido com um chiclete, que é difícil de engolir. Mas se você misturar em alguma coisa que tenha fibra, por exemplo, colocar lá no iogurte com granola, aí você pode ingerir a cera, porque a cera ela vai ser boa para facilitar o trato intestinal. Então os povos indígenas, eles têm esse hábito de engolir a cera porque eles dizem que limpam o intestino, tá? E aí a gente vai chegar nisso. Só que uma coisa que, olha, pouquíssimas pessoas sabem é que mesmo o mel sendo verdadeiro, existem diversas coisas que podem ser feitas no mel que vão reduzir drasticamente a qualidade dele. Até ele ser um produto assim, muito parecido com um xarope com água com açúcar. Por exemplo, se eu pegar esse mel aqui, ó, e baseei ele numa bisnaga, tá?
Aí vamos dizer que eu leve esse mel, coloque lá na prateleira do mercado e esse mel cristaliza dentro da bisnaga. Vai vender? Não vai. Quem aqui comprou mel cristalizado já dentro da bisnaga? Não vai vender. Então isso gera perda no processo industrial. Então lá naquelas grandes indústrias que trabalham com mel, como é que eles lidam com isso? Existem dois processos que podem ser feitos. O primeiro deles é uma ultrafiltragem, que eles vão filtrar com uma peneira bem fininha, uma malha bem fininha, para retirar todo o grão de pólen do mel. Porque os grãos de pólen presentes no mel, eles vão servir de núcleo para atrair os cristais de açúcar e acontecer a cristalização do mel. Então, se eu tirar todo o pólen que tem no mel, ele vai evitar a cristalização. Mas o que vai acontecer, pessoal? Eu falei para vocês que o mel é um produto incrível, o pólen é um produto incrível. Se eu tirar o pólen que tem no mel, o que acontece? Ele vai ganhar ou vai perder qualidade? Vai perder qualidade. E aí existe um outro processo que talvez seja até pior, que é a pasteurização do mel. Eles vão submeter o mel a altas temperaturas durante um curto período de tempo e isso vai inibir a cristalização do mel. Só que também vai matar tudo que tem vivo ali no mel e ele vai ficar muito mais parecido com um xarope de água com açúcar do que com mel. É um mel verdadeiro? É um mel verdadeiro. Só que ele foi beneficiado de tal forma que ele perdeu a qualidade. Não pode. Olha, pasteurizar não é proibido. Não é proibido fazer. Por exemplo, não é obrigatório. Então pode ser que faça, pode ser que não faça. Mas quem produz em larga escala é uma grande chance de acontecer. Bruno, mas tem uma validade, não é? Não, né? Tá, daqui a pouco a gente chega aí também. Aí tem um processo que é a ultrafiltragem, né? Que eu falei aqui para tirar os grãos de pólen. Esse no Brasil é proibido fazer. Mas ninguém garante que não faça. Por que eu Olha, porque perde a qualidade do mel, né? Perde a qualidade do mel. Agora, assim, por exemplo, existe um outro processo que é proibido fazer no Brasil, que é a desumidificação do mel. Porque o mel, para ele ser comercializado, ele precisa estar o que a gente chama de mel maduro, ele tem que ser colhido na hora certa. Ele tem que estar com o teor de umidade abaixo de 20%, senão ele fermenta e estraga. E aí o que acontece? Às vezes, se a pessoa colher o mel antes da hora, ele vai ter um teor, às vezes, um pouco acima de 20%. Só que lá na análise, antes de comercializar, vai acusar e não vai poder comercializar esse mel, porque está sujeito a ter algum tipo de sanção. Então, um procedimento que pode ser usado é a desumidificação do mel. Só que ela é proibida no Brasil, né? Eu falei. Só que a gente que participa desses grupos de apicultura, tem as indústrias que trabalham com fabricação de equipamentos em aço inox para beneficiar mel, e direto a gente vê eles vendendo esse equipamento que desumidifica o mel. E não é equipamento pequeno, assim, para ser utilizado em pequena escala igual aqui, não. É uma evaporação, é um pouco de calor também e ventilação, e ele vai perdendo temperatura. Então, se eles fazem esse equipamento, alguém compra, né? A senhora gostou? Vamos falar do outro ponto, já a gente chega nesse sorteio aí, né? Só que da cristalização do mel depende de alguns pontos. Quando cristalizam, qual a melhor forma de... Vamos chegar aí também, espera um pouquinho. Aquecer. E primeiro eu quero falar do outro extremo, né? Que a gente falou aqui do processo industrial, só que tem um outro extremo. Aquele mel que é vendido na feira em litrão de pinga, vocês já viram? Com sabor de milho, assim, uma rolha de cortiça, né? Olha só, aquilo ali é um outro produto que também pode até ser que seja mel. Mas a gente não tem controle nenhum da qualidade daquele mel. Por quê? A gente não sabe primeiro de onde que ele foi extraído, né? A gente sabe que no Brasil existe uma cultura muito grande do extrativismo, que é diferente do que a gente está fazendo aqui, uma criação de abelhas. Então, por exemplo, a gente já teve acesso a vídeos de pessoas coletando mel em sepulturas de cemitério, por exemplo, em esgotos, em lugares que tem infestação de barata, tipo forro de... Porque não dá trabalho, né?
Só encontra lá e extrai aquele mel. E aí uma vez eu recebi um vídeo que eu gosto sempre de comentar dele, que era assim, era uma pessoa num terreiro assim, era um estacionamento de uma casa, e aí o carro estava parado com o porta-mala aberto e dentro do porta-mala um monte de bacia cheia de favo de mel. E aí o cara sentado numa banquetinha, uma bacia assim em cima do chão de terra, e aí ele pegava com a mãozona suja os favos de mel lá, espremia na bacia, em cima de um pano de chão, e aí do lado passando galinha, passando gato, cachorro, passava menino, enfiava dentro, chupava. E aí aquela contaminação daquele mel é tão grande que é um hábito nesse tipo de profissional que a gente chama meleiro. Para a gente criador de abelha, a pessoa que faz esse tipo de trabalho se chama meleiro. E uma das coisas que o meleiro faz depois que ele termina de beneficiar o mel é ferver o mel. Ferver o mel para matar os bichos. Para matar os bichos. Aí é outra coisa que prejudica muito a qualidade. Aí a gente volta lá no que a colega perguntou: ah, Bruno, o que eu faço se o meu mel cristalizar, né? Por exemplo, o mel cristalizado não tá aí não, né? Aquele ali no papo não tá aí. Mas assim, quando você pegar, ó, tá vendo que aqui ele flui e fica lisinho aqui, ó. Quando você vê que na bisnaga começar a formar aquela areinha, é um sinal que ele está começando o processo de cristalização. Aí você pode, por exemplo, o mais recomendado é tirar da bisnaga, botar num pote de vidro e consumir ele cristalizado, é o melhor. Ah, Bruno, mas eu não gosto de comer mel cristalizado. Olha, a gente aqui gosta muito, por exemplo, aqui em casa, a gente gosta muito de comer com queijo, comer com iogurte, comer com banana amassada. Nossa, fica muito bom. O ideal é Com consumir torrado. Comer de colher como se fosse um doce. Mas se você realmente quiser descristalizar, primeira coisa, no mínimo a bisnaga ela tem que ser de polipropileno, PP. Aqui embaixo você vai ver a sigla. Porque essa bisnaga ela não é a mais bonita. Tem algumas marcas de mel que colocam no plástico PET, porque visualmente é mais bonito, mais apresentável. Só que o PET é um plástico que não pode ser aquecido. Aí já começa por aí, né? Então você vai pegar o seu mel, botar no banho-maria. Quem derrete o mel cristalizado em banho-maria aqui? Levanta a mão. E quem deixa a água ferver? Fala a verdade. Não? Porque tem muita gente que deixa ferver e aí perde as propriedades do mel também. Então como é que faz? Quando você percebe que ele está começando a cristalizar, aí você bota lá na água, deixa ele esquentar. Quando você colocar as costas da mão assim, ó, que é uma pele mais sensível, e sentir que está muito quente, já está na hora de desligar, aí você desliga. Se ele tiver só nesse comecinho de cristalização, já de primeiro ele derrete. Se ele tiver muito empedrado, aí você tem que repetir esse processo 2, 3, 4 vezes, né? E aí já não é muito bom, porque todo o calor que você expõe o mel, já vai começando a degradar. E aí quando ele está acima de 45 graus, isso acontece numa velocidade muito maior. E qual que é o problema disso? Que os açúcares presentes no mel, eles vão se converter numa substância chamada hidroximetilfurfural, que é conhecido pela sigla HMF, e que é uma substância tóxica. Então, por exemplo, se você descristaliza o mel fervendo, e você, por exemplo, fornecer para uma abelha que tem um organismo muito mais delicado, ela vai morrer intoxicada. Então não é muito legal. E mesmo pequenas temperaturas vão gerar alguma oxidação também. Então quanto menos temperatura tiver nesse processo do mel, desde a colheita até a gente consumir, melhor. E aí tem gente, por exemplo, que deixa no sol, para descristalizar também não é legal. Tá? Micro-ondas, nem pensar, que aí não tem controle nem da temperatura. Tá, e aí pessoal, vocês devem ter percebido o que? Ó, que aqui a gente tem dois tipos de mel que a gente vai experimentar agora. Ó. Esse aqui bem mais clarinho e esse aqui é o mel da florada da aroeira. Estão vendo? E aqui a aroeira, quando a gente diz florada da aroeira, é uma florada predominante. Significa que naquela época em que foi produzido aquele mel, na natureza, ali no cerrado, existia uma florada predominante daquela árvore, que é a aroeira. Então, nesse caso aqui,
não é o tipo da abelha, igual os outros meis que a gente provou, e sim a flor que a abelha visitou para produzir aquele mel. E como é que eu sei que esse mel é produzido da flor da aroeira? Existe uma análise que é feita no mel para detectar a quantidade de grãos de pólen que tem naquele mel e identifica de que planta que vem aquele pólen. E a gente pode dizer qual é a florada predominante. Mas, pessoal, pela própria característica do mel dá para perceber. Quem tiver preferência aí, por exemplo, por mel de laranjeira, mel de eucalipto, outros tipos de mel florais, vai saber que esses méis têm características específicas. O mel de laranjeira, ele é um mel mais claro, é um mel mais doce, é um mel mais fino. O mel de aroeira é um mel mais escuro, é um mel mais viscoso, é um mel resinoso, com sabor forte, um doce mais discreto. E o mel da aroeira, pessoal, é um mel bem interessante, porque a abelha produz o mel da aroeira com o néctar das flores, mas também por uma substância que é o caule da aroeira secreta, em decorrência do ataque de um pulgão sugador que ataca a planta da aroeira, e ela libera essa resina para proteger a árvore. E aí as abelhas, ao visitar aquela árvore, elas coletam essa resina também e faz parte da elaboração do mel. Então o mel de aroeira, ele é um mel que, além das propriedades nutricionais, ele tem também as características terapêuticas da aroeira. É um mel altamente anti-inflamatório, é um mel protetor do sistema gastrointestinal e que vem sendo estudado pela sua eficácia no combate e prevenção ao H. pylori. Já ouviram falar do H. pylori? Que é uma bactéria que ataca o estômago do ser humano e de difícil tratamento. E olha só que interessante, vou contar uma historinha para vocês. Quem aqui já ouviu falar do mel de Manuka Honey? Mel de Manuka é um mel produzido lá na Nova Zelândia. E é um dos méis mais caros do mundo. Um potinho desse aqui, assim, ó. Aquele quando a gente fala assim na inscrição. Ele tem alto teor de compostos fenólicos. Tem muitas propriedades terapêuticas. São, por exemplo, antioxidantes, né? Que vão trazer uma série de benefícios para a nossa saúde. Um potinho desse aqui, ó. Vocês podem pesquisar no Google se achar que eu estou mentindo, mas vai custar mais de R$1.000. Tem lugares que vai custar R$4.000 um potinho desse aqui, de mel de Manuka. E olha só que interessante, eu já conheci algumas pessoas que provaram mel de Manuka e nenhuma delas disse que o mel é gostoso. Todas elas falaram que é um mel horrível, sabor horroroso. Mas o que acontece? Lá na Nova Zelândia existe uma predominância dessa planta, então produz muito desse mel. Então eles começaram a pesquisar para justificar alguma coisa que levasse as pessoas a consumir aquele mel. E encontraram alto teor de compostos fenólicos. Aí fizeram um trabalho de marketing, aí esse mel ganhou o mercado mundial. E o mel de aroeira? O mel de aroeira era um mel que até pouco tempo atrás ele não tinha valor comercial. Porque lá na prateleira do mercado as pessoas têm uma preferência por mel de coloração clara. Mel escuro não vende tanto. Mas quando foi pesquisado, se descobriu que ele tem teor de compostos fenólicos até superior ao mel de Manuka. Então hoje em dia ele começa a ganhar mercado.